Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a prof espera que todos estejam bem. Pessoal, a aula de hoje, então, nós continuaremos falando sobre os agentes exógenos, tá bom? Ou seja, aqueles agentes que atuam modelando o nosso relevo, porém acima da nossa superfície terrestre, tá bom? Pessoal, a aula passada, em referente a este conteúdo, nós falamos um pouquinho sobre o intemperismo, né? E dentro do intemperismo, a prof abordou para vocês sobre o químico, né? O físico e o biológico. E na aula de hoje, nós falaremos sobre a erosão. Então, a erosão também é um agente externo ou exógeno que atua ali modificando, né? O nosso relevo, tá certo? Então, o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é erosão, tá certo? Vamos começar. A prof vai começar explicando para vocês o que significa erosão, o que é erosão então, tá bom? Então é o desgaste, ou seja, a corrosão do solo ou da superfície, tá bom? Esse processo de corrosão do solo ou ali de corrosão da superfície, tá bom? Se dá através da ação, principalmente dos fluxos de água e dos ventos. Então são os principais fatores que ali atuam transformando, né, corroendo ali essa superfície e o solo. E eles atuam também, pessoal, desgastando as rochas e transportando sedimentos que são provenientes do desgaste dessas rochas, tá bom? E a erosão também, assim como o intemperismo, ela possui uma classificação. Ela pode ser classificada em erosão pluvial, ela pode ser classificada em erosão fluvial, erosão eólica, erosão marinha e erosão glacial. Então nós temos esses 5 tipos de erosão, tá bom? A prof vai começar explicando para vocês um de cada vez, tá bom? Então primeiro nós vamos falar sobre erosão pluvial. Então, esse tipo de erosão, ela é causada pela água da chuva, tá bom? Então ali, conforme as precipitações acontecem, ocorre ali a interferência desse fenômeno ali, fazendo a transformação então das rochas, tá bom? Então lá, ocorre com mais evidências em regiões úmidas. Com certeza, né, pessoal? Porque as regiões úmidas, elas vão ter ali um índice pluviométrico mais elevado. E essa chuva, pessoal, então, ela causa o desgaste das rochas, tá bom? Dando ali origem, então, à erosão pluvial, a erosão através da ação da chuva. E um dos principais impactos, galerinha, gerados por essa erosão pluvial é justamente ali na agricultura. Então, a agricultura, tá bom? É ali a prática que mais sofre, então, com esse tipo de erosão. Pois ela é responsável pela formação de ravinas ou vossorocas, tá bom? Para quem não sabe o que é ravinas ou vossorocas, então são essas fissuras, né? São essas aberturas que tem ali na nossa superfície, tá certo? Então aqui a prof colocou uma imagem para vocês representando então essas ravinas ou essas vossorocas, que são rachaduras então ali na nossa superfície. Essas rachaduras, pessoal, elas podem ser ali mais rasas, tá bom? Ou elas também podem ser ali mais profundas. Então, quando elas forem mais rasas, tá bom? Mais superficiais, elas são chamadas de ravinas. Quando elas forem ali mais profundas, né? Elas são chamadas de vossorocas, tá bom? Então, ambas são ali transformações no nosso relevo externo, tá bom? Ocasionados devido à erosão pluvial. Como eu falei para vocês, pessoal, que a prática da agricultura é a prática que mais sofre com esse tipo de erosão, tá bom? Na agricultura, então, ali os grandes agricultores, principalmente, eles já trabalham já as terras em forma de curvas de nível, tá bom? Essas curvas de nível, tá? Essas ondulações, a prof colocou uma imagem aqui do lado representando para vocês, elas fazem com que essa água ela escoe melhor ali, sem ocasionar essas fissuras, essas rachaduras, então, no solo, para que não prejudique tanto a agricultura. Então, a agricultura, tá bom? Principalmente os grandes produtores, eles tomam essa medida para não prejudicar a sua plantação. Um outro tipo de erosão, pessoal, é a erosão fluvial, tá bom? Então, esse tipo de erosão, ela é realizada através das águas dos rios, tá bom? Essa água dos rios, pessoal, ela percorre desde a sua nascente, a parte mais alta, até a sua foz, localizada nas áreas mais baixas. E ela transporta os sedimentos, tá? Que são pequenas partículas sólidas. E esse transporte de sedimentos, então, galerinha, dá origem ali ao desgaste nos cursos dos rios, tá certo? Então, aqui embaixo, a prof colocou uma outra imagem para vocês, representando essa erosão fluvial. Então, vocês podem ver que esse rio, tá bom? Ele atua ali transformando este relevo, tá bom? Transformando ali, transportando também algumas partículas ali de sedimentos. E esse transporte de sedimentos ocasiona então ali
um desgaste no meio dessas rochas, tá bom? Então a erosão fluvial é causada principalmente pelas águas dos rios que transportam sedimentos, transformando então ali, ocasionando uma abertura, tá bom? Um desgaste ali em meio deste relevo. Próxima erosão, galerinha, erosão eólica, tá bom? Então, como o próprio nome diz, ela é causada pelos ventos, pela ação dos ventos, tá bom? E é o desgaste das rochas por ação do movimento do ar atmosférico. Então, o ar atmosférico, ele atua ali transportando os sedimentos. Esses sedimentos, eles acabam se chocando com as rochas, né? Batendo ali nas rochas, desgastando as rochas. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem para vocês, então, desse ar atmosférico, né, desse vento, então, transportando um certo volume de sedimentos, certo? E esse volume de sedimentos, eles acabam atuando ali, desgastando as rochas, tá bom? Então, são sedimentos que, sendo transportados ali pela velocidade dos ventos, ocasionam desgaste nas rochas. Próxima erosão, pessoal, então, é a erosão marinha. Então, ocorre através do contato entre as terras imersas e os oceanos e mares. Através dessa ação, ocorre o desgaste da costa. Então, aqui embaixo, a prof colocou uma imagem para vocês representando a erosão marinha, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que a água do mar, tá bom, do oceano, ela acaba se chocando, tá bom? Com a parte ali da superfície terrestre, com a costa, tá bom? E esse choque, então, que ela tem com a costa, ocasiona o desgaste dessa costa. Então, vocês podem ver aqui uma sequência de imagens, né? Onde a costa ela foi sendo desgastada justamente pela ação dessas águas sobre ela, tá certo? Então, quando ocorre ali o desgaste da costa referente à ação ali do mar, do oceano, é chamado de erosão marinha. Então, atua transformando o relevo, porém ali mais nas costas oceânicas, tá certo? E a nossa última erosão, então, pessoal, a erosão glacial. A erosão glacial, então, ela é causada através da ação do gelo, tá bom? Principalmente dos desgelo, né? Causa o desgaste na superfície devido ao descongelamento dos blocos de gelo. Então, pessoal, conforme esses blocos de gelo eles vão se descongelando, tá bom? Eles vão ali alterando o relevo dessa superfície. E esse desgelo, pessoal, ele pode ocasionar também ele grandes avalanches, tá bom? Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês ali, representando, então, essa erosão. Como que o degelo, então, ele atua transformando essa superfície, tá certo? Então, para vocês verem aqui, ó, ele começou sendo desgastado, né? Essa superfície começou a ser desgastada, aumentou o seu impacto de desgaste, ocasionando, então, ali, né, uma avalanche, né? Causando ali grandes fendas também, grandes ali crateras, tá bom? Então, modificações na estrutura, modificações na superfície dessa região. Aqui, pessoal, a prof colocou uma mapinha conceitual para vocês também, só para que vocês não esqueçam das principais características de cada um desses tipos de erosão. Então vamos lá, se vocês quiserem copiar essa parte no caderno de vocês, é muito importante, tá bom? É um conteúdo que vai ser cobrado na prova de vocês, tá bom? No simulado. Então, se tiverem um tempinho, aproveitem e registrem esse mapinha conceitual lá no caderninho de vocês. Então lá, ó. Erosão pluvial foi a primeira que nós falamos, tá bom? Então é causada pela água da chuva, provoca o desgaste do solo e em solo sem vegetação provoca desgaste profundo. Erosão fluvial, causada pela água dos rios, transforma os cursos dos rios em vales profundos. Margens e rios sem vegetação são desgastadas pela ação da força da água. Erosão marinha, então, causada pela água do mar, provoca desgaste de rochas ou solos litorâneos, formam paisagens costeiras, processo natural. Lá embaixo, ó, erosão eólica, então, causada pela ação do vento, provoca o intemperismo das rochas. Então, lembra que nós falamos sobre intemperismo na aula passada, né? Transporta sedimento das áreas mais distantes e é um processo mais lento, então é um processo mais demorado. Então, a erosão eólica, pessoal, ela depende ali de um grande volume de sedimento sendo transportado por esses ventos e ocasionando, então, desgaste. Esse desgaste, ele tem ali um determinado tempo para que ele seja percebido, tá certo? E por último, então, nós falamos sobre a erosão glacial. Então, a erosão glacial ela é causada pela ação do gelo, né? Ocorre naturalmente por causa do congelamento e descongelamento da água, que alteram as rochas e os solos. E pode ocorrer em decorrência de avalanches, que provoca desgastes nas rochas. Pessoal, após a compreensão deste conteúdo, então, a prof quer que vocês façam uma atividade no caderno de vocês. Essa atividade, ela não está na pochilinha de vocês, é de um outro material que a prof tinha, tá bom? Então, vocês vão ter que registrar essas informações no caderno de vocês também.
Após registrar, então, vocês vão ter que lembrar um pouquinho dos conteúdos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, nós vimos ali sobre os agentes endógenos, né, internos, que ocorrem de dentro da superfície terrestre ali, ocasionando, então, ali uma alteração de relevo externo, tá bom? E vocês também vão ter que lembrar das aulas, então, sobre os agentes externos, que nós falamos ali sobre o intemperismo, e essa aula que nós falamos sobre a erosão, tá bom? Então, essa primeira parte da atividade, vocês vão ter que lembrar bastante do conteúdo em que nós falamos sobre os agentes endógenos. E com base nesse conteúdo, então, vocês terão que fazer essa atividade, tá bom? Terão que relacionar, então, esses itens que estão destacados aqui em cima, em cada uma das áreas aqui que está em branco. Vocês têm que ali adequar eles no quadradinho correto, tá bom? A partir ali das informações que correspondem a cada um desses itens. E sobre a aula anterior, né, a aula passada e essa aula, vocês vão ali completar esse mapinha conceitual, então, falando sobre os agentes externos, ou seja, os exógenos, tá bom? Então lá, é um mapinha conceitual que vocês vão ter que completar como? O intemperismo. Quais são os tipos de intemperismo? Então, vocês acrescentam aqui quais são os tipos de intemperismo. Erosão. Quais são os tipos de erosão, tá bom? Então, completem lá o mapinha com os tipos de erosão, tá bom? Então, façam essas atividades e registrem elas no caderno de vocês, porque elas são bem importantes. Galerinha, qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, manda uma mensagem para a prof, tá bom? Nós teremos uma aula pelo Zoom também essa semana. Essa aula a prof vai deixar ela aberta para que vocês tirem suas dúvidas, tá certo? É importante que vocês tirem as dúvidas de vocês para que nós possamos iniciar um conteúdo novo também, tá bom? Um beijo para todos vocês, façam as atividades e qualquer dúvida a prof está à disposição. Beijos e até a próxima aula.